Olá pessoal, estou de volta. Vamos dando sequência à resolução do nosso simulado de testes do nível avançado, onde a gente está simulando uma lista de exercícios para a gente simular um teste de entrevistas em empresas, o que eles pedem normalmente quando se cria um teste. A gente já passou pelos exercícios da parte 1, tá? A gente já solucionou todos eles. Vou até limpar aqui os filtros. A gente passou pelos exercícios da parte 2, onde a gente já resolucionou todos os exercícios daqui. E agora a gente vai partir para a parte 3, tá? Onde a gente vai começar a trabalhar com tabelas dinâmicas. É o que exige na parte 3 da nossa lista de exercícios. Tá bom? Então vamos lá, vamos diretamente à resolução desse exercício da parte 3. Então vamos lá. O que ele pede aqui? Crie uma tabela dinâmica e um gráfico dinâmico abaixo, né, nesse local, e exiba para mim a quantidade de estabelecimentos por região. Então ele quer exibir a região e qual é a quantidade de estabelecimento que existe nessa região. Apenas isso, e depois mostrar um gráfico representativo disso, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui. Então ele quer um gráfico de tabela dinâmica. Então a gente precisa vir aqui na nossa tabela principal, na nossa base de dados. Então a gente seleciona isso aqui, ou até mesmo não, e a gente vai inserir aqui uma tabela dinâmica. Aqui, o que ele pergunta, né? Criar tabela dinâmica da onde? Ele já sugeriu, já que eu selecionei a tabela inteira, já selecionou aqui a tabela que vai ser a referência para gerar a nossa tabela dinâmica, tá? Ele pergunta onde você deseja que o relatório, né, da tabela dinâmica seja colocado. Quer criar uma nova planilha? Ele quer que inclua lá naquela planilha existente, ele quer colocar lá naquele lugar. Então, a gente vai vir aqui, planilha existente, e o local a gente vai colocar lá, na parte 3 do exercícios, vamos colocar aqui, ó, onde ele quer que se inclua, tá? Então, beleza? O que mais? Adicionar esses dados a outros modelos? Não, no caso não é a nossa questão. E pronto, e dá um ok. E aqui ele já fica disponível para a gente brincar, tá? O que ele quer da tabela dinâmica? Ele quer demonstrar a quantidade de estabelecimento por região, tá? Então, ele quer por região, então ele quer exibir as regiões, né? Então, vamos selecionar aqui as regiões. Então, ele já vai mostrar aqui as regiões, centro-oeste, noroeste, tal. E aí ele quer demonstrar a quantidade de estabelecimento por cada região. Então, vamos ver aqui em quantidade de estabelecimentos. Então, na verdade, ele quer estabelecimento. Aqui a gente tem centro-oeste, estes estabelecimentos. Isso atende ele? Porque ele quer a quantidade, ele não quer o estabelecimento em si, ele não quer saber quais são, ele quer saber somente a quantidade dele. Então, a gente precisa trazer esse estabelecimento para cá, como valores, tá? E aí fazer uma contagem deles, aqui ele já sugeriu, já está fazendo uma contagem, ele está dizendo que no centro-oeste existe 5, no nordeste 16, 10, 10 e 3, tá? Então, basicamente, é isso o exercício, especificamente sobre criar tabela dinâmica. Então, basicamente, já está pronto, tá? E o total é de 44. Vamos fazer uma validação se isso é verdade ou não? Então, a gente tem um total de 44 registros lá, vamos validar aqui, norte e nordeste tem 10. Vamos lá? Se a gente vir aqui, nós temos aqui um total, então, de estabelecimento de 44, isso bate. Norte, a gente teria que ter 10, temos 10. Norte e sudeste, né, se eu não me engano. Sudeste, nós também temos 10. Se a gente pegar um nordeste, por exemplo, a gente tem 16, é verdade? Vamos olhar aqui, nordeste 16. Então tá legal, tá batendo os dados, tá atendendo ao enunciado. E agora a gente vai partir para a próxima parte, que é o gráfico dinâmico. Ele quer fazer o gráfico dinâmico dessa tabela dinâmica. Então, para fazer isso, a gente vem aqui em análise de tabela dinâmica, da qual a gente já existe, e vem aqui na parte de gráfico. Então, ele já vai gerar e simular que tipo de gráfico você quer. Você quer ele de barra, você quer ele de pizza. Lembra, como sugestão, mas não mandatório,
Quando é dados menores aqui, 8 igual a 8, ou menor, legal exibir em forma de pizza, que fica bem mais legível, mais didático, mas nada impede de você criar de coluna, você não seria reprovado nem nada. Essas são as melhores práticas de atendimento. E fica a seu critério fazer ou não, isso não vai te reprovar, fazer certo ou errado, tá? Então, clica OK aqui, ele já gerou um gráfico de pizza, representando cada um com a sua quantidade. E aí você pode florir, colocar rótulo de dados aqui, vamos colocar lá texto explicativo, que fica bem bonitinho, eu particularmente gosto, então fica aí a seu critério, tá? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Aqui o enunciado 7 já está aderente, já está dado como concluído, vamos colocar aqui um verdinho, e feito esse enunciado da parte 3. Tendo em vista que foi só um exercício aqui, foi feito até, inclusive, rapidamente, vamos dar continuidade aqui nessa aula para a gente começar a explicar as demais partes, tá? A gente, dando sequência aqui no nossos testes, vamos agora aqui para a parte 4, onde a gente vai fazer também um exercício parecido, que é sobre tabela dinâmica. O que diz o enunciado aqui? Cria uma tabela dinâmica e gráfico dinâmico abaixo, demonstrando a receita total por cada estado, tá? Então, é basicamente parecido com o anterior, a gente vai listar os estados e colocar a receita total somatória dela do lado direito e fazer um gráfico representativo deles, tá? Basicamente, o que a gente fez lá de uma forma manual, via gráfico, agora a gente está usando tabela dinâmicas, tá? Para você ter uma associação sobre a diferença entre um e outro. Então, vamos lá executar esse exercício. A gente precisa, então, ir lá na nossa base de dados. Vamos limpar ela aqui para tirar os filtros, para deixar ela crua. Vamos selecionar ela inteira. Pode selecionar ela inteira ou não, pode clicar aqui fora, vir aqui em inserir, tabela dinâmica. Ele vai sugerir aqui o nome da nossa tabela, tá? Você pode selecionar células ou vir aqui e escrever o nome da tabela, que eu acho que é o mais seguro e o mais certo. Tabela é o nome da nossa tabela aqui, nomeada, assim como foi explicado nas aulas de definições de nome do nosso curso, durante todo o nosso curso. Vai ser uma planilha existente e qual local que a gente vai colocar? Lá no exercícios 4, da parte 4, vamos colocar aqui também. Legal? Adicionar um módulo, esse aqui a gente nunca, especificamente não precisa colocar. Então, aqui a gente já tem a tabela. O que ele quer? Demonstrar os estados e o total de receita por cada estado, tá? Estado, na verdade, na nossa questão aqui, é chamado de cidade, tá? Então, coloca a cidade, ele vai mostrar aqui Acre, Amapá, todos os, especificamente, todos os... Vamos ver quantos tem. Opa, difícil, Ctrl Shift, ele já vai vir para cá, para baixo. Temos aí 23 estados descritos aqui, porque tem estados que não tem registros. Então, temos 23 registros aqui. Então, aqui a gente já tem a lista dos nossos estados, né, cidades. E agora a gente precisa colocar o total de receita por eles. Então, a gente vem aqui, total de receita. O Excel mesmo, ele já identifica que é um valor monetário e ele não vai ficar colocando monetário por cada linha embaixo. Então, ele já sugere como uma coluna de soma, ele já fez esse trabalho para a gente, somou agrupando por cada cidade e estado, né? E já fez a matemática para nós, tá? Aqui, ele mostra com uma formatação apenas numérica. Então, a gente pode vir aqui, botão direito, aqui é botão esquerdo, no caso, tá? Configurações. A gente vem aqui em formatar número, tá? A gente coloca aqui como moeda, para deixar mais representativo, tá? E aí, dá um OK. Ele vai formatar aqui como moeda. Como moeda não gostei, vamos deixar como contábil, que fica ainda mais bonitinho. Formata aqui, contábil. Vocês vão ver como que fica. Fica bem mais alinhado, mais agrupado, mais bonitinho, tá? Então, vamos validar um pouco. Acre tem 34.681. Vamos olhar lá no Acre. Vamos vir aqui, cidade.
Acre. Nós temos aqui 34.681. Perfeito? 34.681. Dá para você continuar validando, vendo outros somatórios. Ali a gente tinha só um registro, não somou como deveria ser, né? Vamos pegar aqui São Paulo, que tem um número maior. 207.691. Então, vamos lá. São Paulo. Soma todos aqui. 207.691. 207.691. Então, tá legal, tá fazendo a somatória conforme o enunciado pede, né? Cada estado, listando cada estado, demonstrando a receita total deles, tá? Então, basicamente é isso. Agora a gente vai fazer a segunda opção aqui, que é gerar o gráfico dinâmico, né? Então, a gente vem aqui em análise da tabela dinâmica, gerar gráfico. Então, ele já sugere aqui, melhor barra de coluna, ou talvez assim, gráfico de barras, talvez seria também uma boa. Vamos deixar gráfico de barras, para a gente explorar um pouco mais. Fica um pouco desorientado aqui, mas quando a gente fazer mais para baixo, ele fica um pouco mais alinhado, um pouco mais visível, tá? Mas assim, ainda fica bom, acho que ficou legal. Aqui fica mostrando o rótulo abaixo, a gente pode vir aqui, vamos dar uma formatada boa, né? Se a gente vir aqui e deixar o vertical sumindo, então esse aqui aparece, o horizontal desaparece, e a gente põe títulos do eixo, não, a gente coloca aqui rótulos de dado, coloca na extremidade externa, perfeito? Explicativo não, deixa na extremidade externa, legal. E a gente faz vamos jurar aqui, tira a legenda, cadê a legenda? Tira ela, perfeito, legal. Total de receita. Apenas para dar uma florida em cada uma delas. Então, tá legal, a gente já tem aqui todas as cidades sendo descritas, e aí a barra representando o seu valor total, 131.733, Sergipe, né? Se a gente pegar aqui, Sergipe, 131.733. Então, aqui você já cria um gráfico representativo a esse relatório, tá? Então, basicamente é isso que o exercício diz. Vamos colocar aqui como verdinho, e a gente já pode considerar como concluído também, tá bom? E por último, a gente tem aqui um terceiro exercício, que é a parte 3 e é a última e a final, não muito diferente dos demais, porque aqui você já está tentando trabalhar bastante com a tabela dinâmica, tá? Então, já vamos dando continuidade, a gente já finaliza todo esse gabarito da avaliação do simulado, tá? Então, vamos lá, vamos dizer aqui, vamos olhar o que está sendo pedido. Cria uma tabela dinâmica conforme abaixo. Demonstre a receita total de cada tipo de estabelecimento. Agora aqui é por tipo. Então, a gente vai listar os tipos de estabelecimento e fazer a somatória da receita total. Liste cada estabelecimento que compõe esse tipo de estabelecimento. Então, a gente vai ter o tipo de estabelecimento e os estabelecimentos embaixo sendo representados. E aí, a representação da receita de cada um deles, tá? De cada estabelecimento, tá? Que aí a somatória de todo estabelecimento é o do tipo de estabelecimento. E depois a gente formata a coluna, né? Faz a formatação, que fica daquele jeito feio, a gente faz a formatação de forma monetária, tá? Então, vamos lá? Vamos fazer aqui para você ver como é que fica a questão. Vamos limpar aqui o filtro. Pode selecionar aqui a tabela ou não. Vamos inserir tabela dinâmica. Ele fica como tabela, planilha existente, onde a gente vai jogar lá no último, lá na parte 5, aqui na D8, C8, tá? Legal, dá um OK, ele já vai gerar aqui o rascunho aqui para a gente fazer a nossa tabela dinâmica.
Então vamos lá, demonstra para a gente ele que é a receita total de cada tipo de estabelecimento. Então a gente vai ver aqui, coloca o tipo de estabelecimento. Então açougue, adega, bares. Então está o tipo do estabelecimento. A segunda coisa que ele quer é a receita, né? Então a gente vai colocar a receita aqui. Então ele já vai exibir o total de cada receita. A adega tem 17 mil. E aqui cada tipo de estabelecimento a sua coisa. Na B aqui ele fala para listar cada estabelecimento que compõe o tipo de estabelecimento, com a representação da receita de cada um deles. Complexo de ler, mais fácil de fazer. Se você incluir o estabelecimento no relatório, o próprio Excel, né, como nas aulas de tabela dinâmica, como a gente pôde exercitar bem, você já repara que a gente consegue agrupar e desagrupar os grupo final e os itens de grupos subgrupos, grupo final e subgrupos. Tá? Então, assim que a gente incluiu o estabelecimento, ele já colocou o nível de hierarquia e a gente já pode reparar aqui que o açougue, dentro dele tem um açougue campeão, que é um estabelecimento do tipo açougue. Então, tem apenas um. Aqui do tipo estabelecimento adega, nós temos 3 estabelecimentos. É a Adega Flores Mel, a Gilmar, a Pilequinho, e aí sucessivamente. Bares, a gente tem 1, 2, 3, 4 bares. Cada um tem a Melancia Drinks, Melons Beer, e assim sucessivamente. Tá certo? Liste cada estabelecimento, tá listando cada estabelecimento aqui, que compõe o tipo de estabelecimento. Então, cada estabelecimento compõe o da adega. E a representação de cada receita deles, tá? Então, se a gente somar esses 3 itens, tá? A gente tem aqui 17,699,2. Então, aqui em cima a gente tem 17,699,2. Então, bate a somatória disso com a do total do tipo de estabelecimento. Esse é um relatório muito pedido nos testes de empresa, porque as empresas, quase 100% delas, usam desse artifício. É muito ruim fazer na mão, no papel, e o Excel é tão necessário no dia a dia justamente por esses tipos de funcionalidade. Você faz as coisas muito rápido, tá? Então, legal, vamos para o item C, onde a gente formata a coluna de soma de receitas dos valores contábeis. Então, basicamente é o que a gente fez lá anteriormente, a gente tem que aqui vir formatar de maneira contábil. Você viu que ele já deixou explícito de forma contábil, tá? Então, a gente põe um OK e a gente já tem aí a nossa tabela dinâmica muito bem feita, tá? Muito bem atendida conforme os requisitos do enunciado do exercício, tá? Repare que ele só pediu a tabela dinâmica, justamente por ele já ter colocado um desafio um pouquinho adentro aqui, ele não pediu tabela dinâmica. Então, praticamente, esse exercício ele já se considera como concluído. Caso você tivesse interesse de fazer a tabela dinâmica, assim que você clica aqui, ele já te sugere vários tipos de gráficos, tá? E aí você teria que trabalhar um pouquinho as informações, porque desta maneira, para você exibir os gráficos, ficariam muito mais complexos, tá? Por isso que no enunciado também nem se pede, tá? Mas assim, você fica a seu critério, você querer explorar essas questões ou não, tá bom? Então é isso, pessoal. Estamos concluído aqui, exercício 9, e por tudo, a gente já passou por todos os exercícios, e aí já está dado como finalizado todo o nosso teste. Parabéns para quem conseguiu fazer todos os exercícios, para quem conseguiu acertar o máximo de questões possíveis. Está aqui toda a resolução dos exercícios para que você possa comparar com o seu. E caso você não tenha conseguido 100% de todas as avaliações, basta você rever este vídeo que você vai saber como que finaliza, como que executa cada exercício. E da próximo exercício que você for fazer, você já vai estar ali já com a experiência de ter passado por um teste e você já vai ser melhor a cada teste que você venha a passar. Seja ele entrevista ou seja ele também em novos testes que eu vou colocar nessa plataforma. Lembrando, esse curso é vivo, então à medida que eu vou encontrando novos
avaliações, eu vou colocando, incrementando nesse curso, para que vocês possam ficar tendo maiores quantidades de simulados, poder colocar mais em prática cada vez mais. Eu procuro também criar novos testes assim como esse e vou incrementando na plataforma, tá bom? Bom, muito obrigado, parabéns por ter chegado aqui até o final do curso avançado de Excel e agora você está pronto para poder ir para a parte de dashboards, para poder aperfeiçoar cada vez mais o seu conhecimento. Muito obrigado e nos vemos nas próximas aulas. Tchau, tchau.